aberta, de coração aberto também, para recebermos mais essas informações que o David vai nos passar, né? Mais essa palestra, que esse conhecimento a gente possa absorver, que principalmente possamos utilizar no nosso dia a dia, que possamos estar tanto aqui dentro como lá fora, sendo realmente verdadeiros espíritas, principalmente em nossas atitudes, que possamos utilizar isso com os nossos familiares, nossos amigos, que possamos ajudá-los também, assim como estamos sendo ajudados aqui. Obrigado, Senhor, novamente, e damos por iniciado hoje os trabalhos da casa. Assim seja. O tema: é permitido repreender os outros? Se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Certamente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente para aqueles cuja proteção vos foi confiada. Mas isso é uma razão para fazerdes com moderação, com objetivo útil, e não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós, para ver se não a merecemos também. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos. Nós vamos chegar mais ao final dessa palestra exatamente no tema que foi lido agora, né? Quando a gente estiver falando de melhoramento. Percebam que seria como se fossem dois temas, mas um está conectado ao outro. Não há melhoramento sem transformação. E falando um pouco sobre transformação, pensando durante todo esse mês, quando eu soube que eu ia dar palestra hoje e seria esse tema, o que eu ia trazer para vocês aqui hoje era uma palestra sinceramente técnica sobre informações de transformação do nosso planeta Terra, que é o que me agrada mais na doutrina espírita. Desde os 11 anos de idade eu faço a leitura desse livro, que é A Caminho da Luz. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, mas independente do tema, toda a minha palestra, eu sei que o André Nats também sempre provoca isso em todos nós, que é buscar leitura, né? Não só simplesmente estar sentado como ouvintes, mas buscar informação. E aí eu pensei assim, então eu vou mudar um pouco. Eu vou falar um pouco, mas eu vou tentar instigar a vontade de todos vocês em fazer a leitura desse livro. Lógico que sobre a transformação do planeta Terra, além do A Caminho da Luz, no próprio livro da codificação, o livro dos Espíritos e a Gênesis, também é lógico que nós vamos falar para vocês que é importante a leitura, né? Mas falando um pouquinho sobre o A Caminho da Luz, né? A transformação do planeta, não tem como se evoluir um planeta sem que as pessoas evoluam. E aí por isso que uma coisa está diretamente conectada à outra. O nosso melhoramento íntimo vai fazer com que a cada segundo, a cada minuto, a cada instante, seja na nossa família, seja no nosso bairro, na nossa rua, na nossa sociedade e no nosso país, que é o momento que nós vivemos agora, né, numa questão política, né, para que haja melhoramento, para que haja mudança, tem que haver as pequenas mudanças íntimas, nossa, individualmente falando, depois como família, depois como grupo, como sociedade e aí sim como planeta, né? Então, o que o livro A Caminho da Luz traz de informações tão interessantes, né? É uma leitura imprescindível para quem está na doutrina, principalmente quem já está um pouquinho de tempo aí, mais de 6 meses, 1 ano, porque nesse livro a gente vai entender não só as questões dos fatos históricos, mas o livro traz as informações, imaginem vocês, desde a composição da equipe que ficará responsável pela criação do planeta Terra. O livro começa a partir deste ponto, da formação da equipe, do líder, Jesus, e a equipe dele que vai ajudar com toda a ciência física, aqueles que vão ser responsáveis pela criação, aqueles que vão ser responsáveis pelas questões de planejamento. Veja, ali já estava sendo feito planejamento, estratégia. Assim é um grande líder, né? E aí o livro ele vai se encaminhando até trazer informações das explosões
dos vulcões, da água, do frio, do calor. E aí, qual é a importância disso? Ali, em um ponto de origem, já está se investigando como é que vai ser 5.000 anos depois, como é que vai ser 10 milhões, 30 milhões, 50 milhões de anos, 200 milhões de anos, já se conseguia prever, diante de todos aqueles acontecimentos, das explosões, da criação da primeira molécula, como é que vai vir toda a questão da origem da vida. E aí, para algumas pessoas, por isso que eu resolvi não fazer a palestra, não foi só pelo motivo de instigar a vontade de vocês em fazer a leitura, mas também até por uma questão de que o início seria muito técnico, não acaba por aí, tá? Aí vai vindo as questões mais que nos intrigam e que chamam a atenção. Tá, e as construções das civilizações? Isso é que é interessante do livro. Ele traz informações sobre as raças, sobre os primeiros povos, as primeiras pessoas que pisaram aqui no planeta, as principais cidades, os principais povos. E aí ele faz menção à Índia, aos egípcios, aos romanos. Depois, como eu comentei com vocês, não é só A Caminho da Luz, ou a Gênese, ou o Livro dos Espíritos, que traz, na literatura espírita, que traz informações sobre a transformação, sobre a evolução das pessoas e do planeta Terra. Existem outras literaturas que trazem informações? Sim. Eu tenho um certo um prazer em estar lendo esse livro, porque ele não se preocupa em mostrar quem foi mais importante do que quem. Ele traz a informação realmente técnica da missão de cada pessoa ou de cada povo. Isso é que é interessante. A importância da China, a importância do hinduísmo, a importância dos egípcios aqui como civilização. E depois ele faz a menção a algumas grandes figuras e personalidades. E aí é que está o interessante, sem distinguir quem é melhor do que quem. Mas aí aqui nesse livro traz sobre Sócrates, sobre Moisés, sobre Confúcio na China, e tantos outros personagens, né? Mostrando, inclusive, aonde cada civilização e cada pessoa tinha como missão e aonde é que faliu. Aí é que vem a grande questão, né? Poxa, mas se até eles faliram, quem somos nós, né? Mas aí voltamos e pensamos, como um espírito de luz, vamos pensar sobre qualquer um dessas figuras, né? Como um espírito iluminado, estando lá na atmosfera, né, na esfera espiritual, a minha mente pode estar à frente desse planeta em questões de 15, 20, 200 milhões de anos, o meu conhecimento. Por ser um espírito que já vem de outros planetas, que já tem uma consciência ou uma evolução muito maior do que a nossa, né? Estou querendo só provocar essa analogia com vocês. Mas quando eu piso aqui no planeta Terra, até eu como espírito de luz, por mais que minha mente esteja há 200 anos, há 300 anos, mas até a minha mente também vai ter que ter um certo limite. Porque eu não vou poder provocar nessa civilização aqui agora imperfeita questões, discussões ou informações tão à frente. Então até para esses espíritos também não foi fácil a vinda aqui na Terra, pisar aqui na Terra e promover a instrução necessária que aquele povo, que aquela civilização necessitaria naquele momento, né? Então, só fazendo essa pequena menção para vocês, e aqui vai falar de Carlos Magno, de Napoleão Bonaparte, de Allan Kardec, da importância de cada um desses indivíduos perante as civilizações que eles viveram. E, inclusive, que é ponto crucial, que eu acho mais interessante, quem já não ouviu falar da Idade da Escuridão? Mais conhecida como Idade Média. E aí a gente sabe com a doutrina espírita que todos nós, inclusive o planeta e as pessoas, a gente nunca evolui. A gente evolui ou a gente estaciona. E a Idade Média foi quase que uma involução no quesito que se a gente analisar em termos de evolução. Porque ali se perdeu tanto tempo, e muito pelas questões egóicas, a questão do orgulho, do egoísmo, do individualismo, que aconteceu naquela época, né? Então, até a Idade Média é mencionada aqui como a Idade da Escuridão, né? E o que aconteceu e as falhas das pessoas que naquela época que estavam em vida, eles tinham que promover, né? Na realidade, ali foi onde se houve as maiores falhas em termos de evolução na caminhada do nosso planeta, né?
E aí, o que tudo isso interfere nos nossos dias? Porque a gente continua evoluindo. E aí, para que a gente não fique só nessa questão da história, vamos então trazer essa transformação já para os dias de hoje. Aí eu questiono vocês, eu pergunto a vocês, e aí é isso que eu quero provocar. Porque como eu sei que tanto em casa como aqui presente tem pessoas com mais de 50 anos de idade, aí eu pergunto, e há 50 anos atrás era igual a hoje? Então a gente consegue ver que a transformação não precisa ir tão longe para ver o quanto a gente evoluiu. Não precisa ir tão longe. Se a gente for ver diante Brasil, será que a gente precisa ir a 50 anos atrás? No início dos anos 90, no final dos anos 80, e aí eu vou conseguir já fazer com que algumas pessoas não tão velhas de idade, mas com 40 anos de idade, com 35 anos de idade, já consiga perceber. Será que era igual viver no Brasil em 1989, em 1984 e o Brasil de agora, 2014? Será que a gente não melhorou? Será que a gente não evoluiu? Estou querendo mostrar para vocês como é interessante que o ser humano, a gente tem uma inquietude, nós somos inquietos. Claro que se a gente for analisar uma pessoa que ela vive a vida, que ela precisa da continuidade, com uma pessoa que vive no futuro, nós vamos ter duas disparidades ali. Uma pessoa que nem pensa no dia de hoje nem ontem, só está pensando no amanhã, e uma pessoa que precisa da continuidade para viver. Eu não estou falando nessa questão, porque as duas, dentro do seu universo de ver a vida comportamental, mesmo assim as duas querem e necessitam da mudança. A velocidade da mudança é que é diferente, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que hoje, se a gente fizer uma entrevista com cada uma das pessoas que vivem no Brasil, e aí, você está bem? Você sente que está bom do jeito que está? Como é que você... A gente sempre vai reclamar. E aí o que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa reclamação, essa inquietude de que não está bem, é algo muito natural e interessante, que prova que é isso que tem que ser. Imagina se a gente fosse acomodado, a gente nem televisão não tinha. Se a gente fosse acomodado, nem tecnologia a gente não tinha. Então está naturalmente essa semente plantada em cada espírito, independente de como vê a vida, independente do que já fez na vida, quantas encarnações tem, quanto conhecimento tem. Nós, como espírito, nós temos uma sementinha dentro de nós, que é a inquietude de querer melhorar. Nem seja na questão material. São poucas as pessoas que pensam, não, do jeito que tá bom. Porque aí vai depender do ponto de vista de como é que está essa pessoa, né? Se talvez ela estivesse vivendo num lugar que o esgoto passasse dentro da casa dela, ela talvez não, olha, do jeito que está não está bom. Eu posso pegar aqui uma enxada e desviar para que não entre aqui dentro de casa. Desviar por fora, para o lado de fora de casa, esse esgoto. Pronto, agora do jeito que está bom. Mas alguma mudança nós vamos sempre querer. E aí, é lógico que aí dependendo do como é que nós estamos na busca moral, vai ter pessoas que vão ser materialistas, muito mais, todos nós somos. Agora é lógico que de uma escala de 0 a 10, em algumas pessoas o materialismo está muito alto, em outras está menos. Eu já consigo me desapegar, por exemplo, da questão animal, de comer carne, mas e me sinto puro por isso, mas em contrapartida não mexe em dizer que eu tenho que parar de negociar, que eu tenho que parar de trabalhar, enfim. Nós somos tão imperfeitos que alguns de nós ainda somos vencidos pelo vício do álcool, por exemplo, como foi comentado aqui, solicitado, né? Tá, eu não bebo, não fumo. Sou santo? Será? Eu não bebo, não fumo, mas não consigo deixar de falar da vida das pessoas que vivem comigo. E aí, qual é a diferença? É um vício também. Não estou querendo promover aqui que quem bebe que fuma, nós temos que... aí é que entra a leitura, né? Eu estava indeciso entre essa leitura e uma outra leitura que é quem mais sabe, mais será cobrado, né? Que é muito interessante e que caberia exatamente aqui. Porque o que eu estou querendo falar para vocês é que antes de que a gente julgue uma pessoa, existem maneiras de fazer isso. E aí é muito fácil falar. Difícil é estar no dia a dia com os nossos conceitos, com os nossos ensinamentos. Como é que a gente vai ter a paciência de que, poxa, eu quero ajudar uma pessoa, a pessoa não se toca, e aí chega uma hora que tudo tem limite, né? Daí eu também já estou passando do limite
E enfim, mas é exatamente isso que nós estamos buscando aqui, seja na Igreja Católica, seja na Evangélica, seja em qualquer lugar. É me melhorar para poder o quê? Ter mais paciência, para poder ter mais fé, para poder ter mais indulgência. Isso é algo que se constrói. O que eu estou querendo provocar aqui, mostrar para vocês, é que para se construir isso, só estar sentado, seja aqui ou seja em qualquer igreja, não é suficiente. Só escutar faz com que o meu aprendizado ele seja muito superficial, no sentido de, tipo, acreditar de verdade. Quando a gente busca, por exemplo, depois de uma palestra aqui, tudo que foi falado na palestra, quando eu busco o conteúdo teórico sobre aquilo, a chance daquele conhecimento que eu acreditei, que eu certifiquei, a absorção dele ser por mais tempo, só em escutar, não é possível? É possível. Mas a chance de ele vir através de uma leitura é muito maior. Porque seria impossível aqui em 1 hora falar sobre esse livro aqui, detalhadamente, sobre as questões do que está querendo se dizer quando se falou daquilo. Em 1 hora, em 1h30, em 2 horas seria impossível. Por isso que é importante, gente, para quem não tem o hábito de buscar, e aí eu sugiro para vocês uma dica, quer ver, bem interessante, David, mas é porque, ou pela minha idade, ou pelo meu jeito de ver a vida, eu sou muito ativo e não consigo parar. Tem uma dica bem interessante que dá para se fazer a leitura. Uma coisa que independe de doutrina espírita, Jesus sempre nos falou para nos reunirmos em casa e fazer o evangelho com a família. Talvez naquele momento a gente deve sempre pegar um livro ali na biblioteca e tirar, naquele momento do evangelho, tirar 15 minutos, 20 minutos para fazer a leitura faz por capítulo. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo. Daí no próximo evangelho, se for uma vez por semana, vamos ler, se faz o evangelho todo dia, mas aí tira então um dia dessa semana que vai ser mais tempo. Daí nós vamos fazer a leitura de um capítulo de um livro. Daí semana que vem a gente faz a leitura de 2. Nem que seja desse jeito, mas eu aconselho a vocês que façam isso. É diferente. Dessa maneira, aquilo que eu acabei de falar, quem mais sabe, mais será cobrado, será mais fácil de entender essa questão. Porque o que a gente pode fazer é se acovardar, né? Olha, quem mais sabe, mais será cobrado. Então é imprescindível que eu venha aqui e só escute, porque se eu buscar a leitura, a absorção do conhecimento vai ser maior e eu vou ser cobrado mais. Tá, mas e aí você está indo para uma covardia. A covardia das oportunidades que eu ofereci às pessoas também serão cobradas. Porque se eu tive várias oportunidades e eu não quis agarrar nenhuma delas, e aí, por exemplo, eu venho aqui por 5 anos, por 6 anos, por 1 mês, por 6 meses, por 1 ano. E aí no primeiro problema grave, tipo, poxa, sei lá, peguei um câncer, ou tive que amputar um membro do corpo, ou qualquer coisa gravíssima assim que aconteça, que não seja comigo, que seja com o filho. Que Deus é esse? Aí uma mãe que perde um filho de 7, 8 anos. E aí, que Deus é esse? Mas será que as oportunidades que foram oferecidas diante as elucidações que aqui foram faladas, que você poderia ter ido buscar mais informação, para no mínimo, é lógico, gente, que com uma situação grave dessa, independente do nosso conhecimento ou não, existe sentimento dentro de nós, né? Mas e aí, será que a gente não estaria melhor resignado naquele momento? No Evangelho, inclusive, tem um capítulo que fala sobre resignação. Aconselho a vocês a ler, porque é importantíssimo a leitura sobre esse tema. Entender o que significa resignação. Principalmente para quem está passando ou quem já passou por em algum momento da vida nesse sentido. Meu Deus, mas que Deus é esse que faz isso comigo? Ali naquela leitura você vai entender que Deus é esse. Então, quando se trata de transformação e melhoramento, entrando na linha de raciocínio que eu estava sobre o que é certo e errado, por exemplo, se eu fumo, estou me suicidando. Se eu bebo, estou me suicidando, porque hoje se comprova que você está fazendo mal, você está deteriorando o seu organismo fisiológico, né? Mas e aquilo que deteriora a mente? Porque depois da entrada numa doutrina como essa, da doutrina espírita, a gente acaba sabendo, aí a gente entra de novo na questão quem mais sabe, mais será cobrado. Que a traição não começa no ato, a traição começa no pensamento. Nem vou me adentrar muito porque não seria o tema de hoje, mas se só no pensar eu já estou agindo, então o que faz mal? É só o físico? Suicídio é só naquilo que é físico, então?
Será? Os outros problemas, ou vícios, ou escolhas que a gente acaba fazendo. Só estou querendo mostrar para vocês que antes que a gente julgue a outra pessoa, a gente tem que se julgar. Quando eu me transformo... E aí eu vou falar de mim, por exemplo, uma pessoa viciada em Coca-Cola. E a hora que ficar provado, porque já tem bastante estudos disso. E já tem pessoas que têm ciência disso, que Coca-Cola faz mais mal do que cerveja. Tá, e aí? Ah, não, mas como nem na doutrina espírita ainda não veio nenhuma psicografia falando da Coca-Cola, só falando do álcool, porque o álcool é um problema da humanidade que talvez antes de Jesus pisar aqui já existia álcool, né? Aí como é uma coisa tão grande, a nossa ignorância só consegue perceber o álcool. Como a Coca-Cola talvez daqui 1 milhão de anos, 2 milhões de anos para frente, esteja também descrito nos livros como um problema da humanidade e tal, aí agora a gente considera que a Coca-Cola é um vício que leva ao suicídio. Quem estiver tomando Coca-Cola está se suicidando. Então, assim, vamos tomar cuidado nos conceitos que a gente cria daquilo que a gente só escuta, não daquilo que a gente busca de informação. O certo e o errado, o bem e o mal, vai muito além do que a gente imagina em termos de criação, cultura, ideologia, ou aquilo que eu sempre escuto quando eu estou indo na igreja ou no centro espírita. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Qual é a verdade? Qual é o bem e o mal? O que é certo e errado? Será que o que é certo e errado aqui em Blumenau é certo e errado lá no Belém do Pará? Será que o que é certo e errado aqui no Brasil é certo e errado em Marrocos? No Iraque? No Japão? Uma coisa é certa quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai ler o Evangelho. Os preceitos que Jesus nos deixou, os ensinamentos que Jesus nos deixou, não nega aquilo que é certo e errado, o que é bem e o mal. Você quer saber se você está fazendo certo e errado, se o que você está buscando é bem e o mal? É só a gente pegar e entender profundamente aquilo que Jesus nos deixou. Porque se ele colocou que a gente tem que amar a Deus e ao próximo sobre qualquer coisa, significa que toda vez que eu fumo meu cigarro, aí eu não acho nada para jogar e jogo a bituca no chão, eu estou fazendo mal e estou indo contra a caridade ao próximo. Significa que toda vez que eu estou julgando uma pessoa, olha, eu sou vegetariano, não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém, mas vivo falando mal dos outros. E aí é a hipocrisia. Todos nós tendemos a ser hipócritas em alguma área. Veja que interessante. Todos nós somos em alguma área. Porque naquilo que já está resolvido, naquilo que eu sou bom, naquilo que eu tenho moral para falar, eu julgo os outros. Mas talvez aquela pessoa que estou julgando, ela pode me julgar pela outra coisa que ela não faz, mas eu faço. Por isso, essa é a ponderação que nós temos que tomar cuidado. Quando eu falei da bituca do cigarro, abro uma bala, como e... Será que todos nós temos a ciência e a consciência de guardar esse pacotinho de bala no bolso? Quis provocar em vocês, trazer questões mais simples do nosso dia a dia, porque julgar um político que ele é corrupto é fácil, né? Agora, perceber que se eu saber que eu sou um brasileiro, que talvez no sangue de todo brasileiro a corrupção está ali dentro da veia, de todo brasileiro é difícil. Perceber quanto eu sou corrupto é difícil. Apontar porque ele roubou 1 milhão é fácil. Será que quem comeu 10 pãozinhos é mais ou menos do que quem comeu um pãozinho? Ou teria moral de falar só quem não comeu o pãozinho? Se a gente for só sempre qualificar na quantidade das situações ou dos exemplos, vai ficar fácil julgar as pessoas, né? Ah, não, mas o que eu fiz nem se compara a David. O David fez muito mais, tá? Mas eu fiz também. E aí aquela consciência de quem mais sabe, mais será cobrado, está dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês. E aí a gente propõe que nós façamos aqui agora uma simples análise, que já foi sempre posto aqui para vocês, diante dos palestrantes, né? Eu lembro que o Zé Araújo, ele fala muito sobre isso. Ele falava muito sobre isso há uns 10 anos atrás, né? Não percebi ele mais falando isso, mas em relação a um médico que mata uma pessoa e um criminoso que mata 50 pessoas. E aí, quem matou mais? Quem é o verdadeiro assassino? É esse ensinamento que Jesus nos deixa quando ele quer dizer quem mais sabe mais será cobrado, é isso. A pessoa que matou 50 pessoas, ela é mais assassina do que uma pessoa que matou uma pessoa? Aí eu estou provocando isso para vocês, para quê? Para que vocês entendam a importância de buscar um conhecimento além do que só é escutar. Buscar por si só, conhecer as informações. Porque senão eu ainda vou estar dentro desse preceito que essa pessoa que matou 50, ele é um assassino maior do que o que matou um.
Talvez sim, talvez não, porque se essa pessoa aqui nasceu crescendo, e aí a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, de alguém que nasce lá na Palestina. Olha, isso aí é culpa dos americanos, olha, isso aí, desde pequenininho já, né? Tá vendo aqui, ó, a mamãe sem perna? Os americanos. Tá vendo ali papai? Então, o que você vai fazer em relação a isso? Você vai vingar papai e mamãe ou não vai? E uma pessoa que estudou 12 anos a vida inteira, ou 14, 18 anos, ir lá e tirar a vida de uma pessoa. Será que não é mais do que uma pessoa que já desde pequenininho foi influenciado? Enfim, estou só querendo mostrar para vocês grosseiramente que aquilo que a gente tem como certo e errado, verdade e mentira, bem e mal, não é que está... Não, meu Deus, então estamos todos perdidos. Não é isso. Qualquer análise, qualquer ponto de referência que nós fizermos tem que estar dentro daquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Aquilo que eu faço, que vai afetar o meu próximo, seja ele quem for, filho, mulher, mãe, pai, mãe, amigo, vizinho, colega ou inimigo, aquilo que eu faça, qualquer atitude que seja, pensamento ou ação de agir, for afetar outra pessoa, é errado. Aquilo que eu faça que não vai prejudicar ninguém em qualquer instância, em qualquer segmento, é certo. Então é... Opa! Aí eu achei que tinha... Então é fácil fazer esse discernimento do que o certo e o errado. Desde que ele seja feito diante dos ensinamentos que foi nos deixado e que depois foram tão aprimorados, né? Aí através da própria igreja, depois aprimorado através da doutrina, posteriormente vai ser aprimorado mais ainda. Porque se eu acabei de falar que se a verdade ela pode mudar conforme tempos e sociedade, a verdade que nós temos hoje, o que é certo e errado, talvez mude daqui a 200 anos, daqui a 500 anos. Então, aí voltando à leitura de novo, sempre, qualquer coisa que a gente for julgar, a gente tem que estar buscando nos julgar. Isso aí é que vai vindo o melhoramento. Agora a gente entra, já estou falando um pouco sobre isso, na questão de se melhorar, né? Como é que eu faço para me melhorar? Buscar o conhecimento daquilo que é importante. Por quê? Algumas pessoas são mais materialistas, mas adentrando na doutrina espírita, fica claro que essa questão do casa, família, dinheiro, tudo isso é temporário. E aí, às vezes, a gente está algum tempo aqui e ainda a gente está meio descrente, né? Não sei se isso é verdade ou mentira. A gente passa a acreditar com muito mais ênfase quando a gente passa por aquilo que eu comentei com vocês ali no início. Quando a gente tem a perda de um ente querido, quando acontece alguma coisa muito grave na nossa vida, daí a gente passa a dar mais valor à doutrina, porque tipo, poxa, só tem duas saídas agora. Se eu perdi um filho muito jovem, né? Ou esse Deus é cruel e me tirou um filho, ou essa doutrina ela tem alguma lógica porque diz que não acaba aqui. Aí, talvez, dali eu consiga entender melhor e buscar um conforto maior. Porque a gente só dá valor a algumas coisas quando acontece com a gente. Parece que as coisas acontecem com os outros, nunca vai nos acontecer, né? E para as pessoas que têm corpo fechado, assim dizendo, no sentido de tipo, quantas pessoas não estão aqui sentadas hoje, ou em casa, ou que a gente conheça, que, por exemplo, nunca aconteceu nada? Tem pessoas que nunca quebrou um membro, nunca ficou... Doenças normais, gripe, resfriado. O que tem diferente uma pessoa dessa, por exemplo, para um pai e uma mãe que tem a missão de ter um filho? Se a gente pega uma pessoa dessa que não quer ter filho, essa pessoa é menos do que esse pai e a mãe que tem um filho? Querendo mostrar para vocês que todos nós temos uma missão. E todos nós acabamos falhando. E nunca é tarde para cumprir essa missão. Ah, eu já estou com 60, 70 anos de idade... E aí, tudo que eu fiz de errado lá? Não, nunca... O tempo está terminado, agora não tem mais chance. Mesmo que você só tenha mais 2 anos de vida, sempre há tempo, gente. Lógico que nós vamos ser cobrados diante daquilo que a gente plantou, nós vamos colher. Isso é lógico, seja agora, seja na próxima vida. Mas sempre é tempo de buscar um melhoramento. Sempre, sempre, sempre. E essas analogias do que... Quem é que vai ter mais... Olha, um pai e uma mãe que decide ter um filho, porque se a natureza diz que tem que ser homem e mulher, se a natureza diz que se a mulher tem um útero, tem um ovário, é para alguma coisa que existe aquilo, né? Então toda mulher vai ter que ter filho. Não. Mas não tenha dúvida que a missão de ter um filho talvez seja tão grandiosa do que uma missão do maior orador hoje em vida, que é Divaldo, de Chico Xavier, de Madre Teresa, de João Paulo II, de tantas outras
personalidades. Eu não tenho dúvida que a missão de um pai e uma mãe seja tão grande quanto a deles, porque você imaginar, depois desse conhecimento da doutrina, que você está educando, porque até os animais e as crianças, quando são pequenininhas, as coisas mais fofinhas que existem, né? Depois que está a mãe olhando para os filhos, né? Principalmente quando é filho homem, né? Chega uma hora que a mãe deve pensar assim, como é que essa criatura saiu de dentro de mim, né? Se dá 4, 3 de mim, né? Mas enfim, vamos imaginar. Imagina que esse ser que eu estou tendo que educar, por isso que é uma missão grandiosa. Ali tem talvez mais vidas do que eu. Ali tem talvez mais conhecimento que eu. Ali tem talvez tendências que talvez nem eu consiga dominar, nem ele mesmo consiga dominar. Então, sabendo disso, diante disso, daí a gente vamos entregar para Jesus. Não adianta toda a educação que der, se ele tiver tendência ao vício da droga, ele vai de qualquer jeito. Não é assim. É por isso que daí falta o quê? A falha está em quê? Em buscar um conhecimento mais concreto sobre as coisas. Por isso que às vezes a gente tem muito cuidado aqui em como falar e o que falar para vocês que vocês não se apeguem assim, mas o palestrante lá falou. O palestrante lá falou que não adianta, porque quando a criança, por mais que a educação que eu empreenda ela, quando ele cresce, se ele tiver já a tendência do suicídio durante algumas vidas, ou durante muitas vidas, ele quando chegar naquela idade, ele vai sentir a vontade de suicidar de novo, ou ele vai se suicidar por 10, 15, 20 encarnações, ou por 2, 3, enfim. Ou se ele já era alcoólatra, ou tinha tendência de droga, ele vai vir toda vez e eu não vou... Não é isso. Todos nós, em algum momento, nós vamos conseguir superar. Então, a missão de um pai e uma mãe é grandiosa e não é fácil, porque você está, naquele momento, até um certo momento da vida daquele ser humano, você vai ter uma liderança sobre ele, vai chegar em algum momento da vida que as tendências vão se aflorar com muito mais ênfase, com muito mais força, e aí aquilo que você fez enquanto... Porque parece que quando a criança tem 1 ano, 2 anos, nós estamos falando com ela, está entrando no ouvido e saindo no outro porque ela não entende, né? Será? A psicologia de hoje em dia, nós temos que entender que a psicologia que existe hoje, ela é boa em relação a 50 anos. Mas será que ela é a perfeita em relação a 100 anos para frente? Será? Nos anos 40, por exemplo, quando não existia televisão ainda, você falar para uma pessoa da existência do notebook, será que ela acreditaria que existia o notebook? E nos anos 40, se você falasse em relação à questão de que, olha, se bater numa criança vai ser preso, será que as pessoas aceitariam isso? Nos anos 40? Como é hoje em dia, né? Que se um pai ou uma mãe, enfim, bater numa criança, pode ser punido em relação a isso? Então, tudo vai se evoluindo, gente. O que é claro, com o conhecimento da doutrina, é que se nos anos 40 não existia televisão ainda, num plano espiritual, e aí existem vários planos espirituais, para que vocês saibam, já existia subsídios tecnológicos, aparelhos tecnológicos lá nos anos 40 que ainda nem existe hoje. Isso quer dizer que informações comportamentais, que hoje as síndromes que foram criadas e todas essas informações comportamentais que a gente tem hoje, no plano espiritual já está muito mais adiantado. É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Tudo, não é só a tecnologia. É a tecnologia, é a informação em relação à sociedade, é o nosso plano como Brasil. Quando eu falei para vocês, o David parece que ali ele deu um intuitozinho ali de fazer apologia ao governo, à política, não. Aqui principalmente eu não tenho essa questão de partido, ou o que é certo e é errado, se tem que ser Dilma, se tem que ser Aécio. Isso, cada pessoa tem que ter esse discernimento. Se tiver que vir alguém aqui em cima para dizer para vocês, tá, mas e aí, diante da doutrina espírita? O que é a doutrina espírita? Poxa, só está provando que eu ainda quero receber as informações de graça, eu não quero buscar. O problema nosso, brasileiro, em termos de transformação e melhoramento, é que a gente vive uma fase aí já de 5, 10 anos de indignados. Nós estamos indignados. Mas ainda não tomamos atitude. Quantas pessoas sabem sobre cada candidato que vota? Quantas pessoas sabem sobre cada partido, a ideologia do partido? O que significa votar não naquela pessoa, mas naquele partido? Ou naquela pessoa? A gente não está preocupado com nada disso. A gente está numa fase já de algum tempo indignados, mas
quando a gente escuta alguns políticos falando umas coisas, aí tu começa a pensar assim, poxa, será que tem lógica isso que o cara está falando? Porque se ele está falando que gasto mais ou menos 25 bilhões de reais para o Bolsa Família por ano, 25 bilhões, mas que ali no outro lado é desperdiçado 150 milhões, a lógica me diz que se eu pegar uma calculadora, significa que poderia ter 3, 4 Bolsa Família no ano, e aí a gente está reclamando que o Bolsa Família é ruim, porque é 25 bilhões, mas a gente, porque não está sendo apresentado, a gente só sabe aquilo que vê e escuta, porque a gente não vai buscar informação, significa que em uma outra área se perde 150 milhões e ninguém está nem aí, porque quem que vai deixar isso aparecer e ser transmitido? Então a gente se indigna, a gente fica indignado com coisas erradas ainda. Vê que interessante. Então por quê? Porque a gente não busca o conhecimento de verdade, a gente não busca as informações de verdade. A gente não vai atrás, a gente acha que é mais fácil ficar sentado na frente da televisão, ficar sentado nos lugares e que alguém venha e nos diga, isso é ruim? Não, isso não é totalmente ruim, isso só faz com que a gente seja pessoas influenciadas, só isso. Agora, ser uma pessoa influenciada é bom e ruim, eu não sei, eu vou conforme a maré. Ah, meu voto é para fulano, daí começou a mostrar que fulano falou mal de sei de quem, não, agora eu vou votar para ciclano. Aí não, mas aí agora eu vou... E assim, eu estou só querendo mostrar que é diante de tudo, a gente senta numa igreja e certifica tudo que um pastor está falando. Meu Deus, pastor maravilhoso. Vamos tomar cuidado para não ser pessoas influenciadas. Nós temos que buscar as informações de verdade. O que está acontecendo? Isso é muito importante para o nosso melhoramento. Porque senão a gente fecha alguns conceitos, aí a gente pode se tornar até um egocentrista. Uma pessoa, não, mas eu já fiz faculdade, eu já fiz isso, eu conheço daquilo, eu já trabalhei nisso, não concordo com o que você falou, não concordo isso com aquilo. Mas até dentro do meu egocentrismo ainda posso ter uma certa ignorância. Na realidade, eu sou uma pessoa que não quero que ninguém diga o que eu faço. Mas até nesses conceitos eu posso estar errado, fechando conceito. A gente nunca tem que fechar conceito. A gente sempre tem que estar com a mente aberta de escutar. É muito importante, não estou querendo dizer aqui que não é importante o fato de estar sentado escutando, mas muito naquilo que nos abre os olhos e nos deixa instigado. Poxa, aquilo ali que foi falado é legal, aquilo dali eu não posso me satisfazer só com isso. Eu tenho que buscar aprender mais, então, se aquilo foi interessante. E aquilo que eu não concordo, também buscar saber mais. Não se sentir nunca satisfeito com que a informação que está sendo dada, o palestrante tal vai lá e fala coisas emocionais, é uma maravilha, meu sono, me dá vontade até de chorar. Ótimo! Que bom, isso mostra que você é uma pessoa que é mais emocional. Busque um pouco do racional dentro de você. Uma pessoa que é muito analítica, muito ponderada, muito sistemática, que já vai... Ah, não, eu gosto mais do fulano, porque o fulano vai lá e é técnico e mostra que para se chegar a uma determinada situação de melhoramento, eu preciso primeiro buscar teoria, enfim. Normal isso. Cada um de nós aqui absorvemos a informação de uma maneira diferente. Vemos a vida de uma maneira diferente. Graças a Deus que assim seja, né? Que tem que ser assim. O ruim seria se a gente visse a vida de uma maneira igual. Como não seria ruim. E o Brasil provoca isso diante até das outras sociedades. O Brasil é o país mais eclético que existe. Mais miscigenado. Que as culturas, as visões e os pontos de vista. O único problema, independente se a gente é blumenauense, porque daí quem é do sul critica muito os nordestinos, né? Mas tem talvez alguma moral de se criticar ou não, mas o que é bom aqui talvez seja ruim lá, o que é bom lá talvez aqui seja ruim, mas o interessante é que a gente não deixa de ser brasileiro. Independente se está aqui ou está lá, de preferência alguém resolva para mim, porque se eu tiver que ir atrás, correr atrás, é igual, isso é igual. De lá está todo mundo, algumas pessoas indignadas, aqui talvez tenha pessoas mais indignadas, mas tomar atitude de fazer alguma coisa, nem lá e nem aqui. Isso é o Brasil todo, nem lá e nem aqui. É lógico que a gente já sente um movimento. As coisas se iniciam em algum ponto de partida. Existem já pessoas se movendo, se mexendo. Não é só ir para a rua, não. Não adianta fazer tanta manifestação num ano e no outro ano não votar direito, não votar certo. Tá? E o que adiantou? Já mostra que aquelas manifestações estavam todas patrocinadas. Isso é tão lógico isso. Do mesmo jeito que vem uma mulher de Cuba brigando 13 anos, 15 anos para sair de Cuba, para brigar pelos direitos da educação, para brigar pelos direitos contra a corrupção. Chega no Brasil, a mulher é quase apedrejada porque foi pago para aquelas pessoas. Vê que ridículo.
ir contra a mulher para queimar o filme daquilo que ela queria fazer, porque Cuba financiou através de algum partido aqui, para que esse partido pagasse para umas 500 mil pessoas, para onde essa mulher chegasse no Brasil, tem manifestação, tipo, contra a educação. Que ridículo isso, né? Porque se a pessoa ficou 15, 20 anos no país dela, brigando pelo direito de sair, para brigar por algo que todos nós aqui brigamos, que a gente diz, não, a solução do Brasil é a educação. Aí essa pessoa chega nos aeroportos do Brasil e está lá o povo brasileiro lá. A gente sabe que ali não nos representam, né? Mas só mostra o quanto pequenos nós somos em termos de sociedade. Então, o que eu quero promover para vocês aqui hoje? Vamos sair desse ponto de indignação e vamos começar a tomar as pequenas atitudes. Vamos começar dentro de casa. Não adianta sair, se sentir motivado para ir para o semáforo, fazer pedágio, ir para as ONGs, e dentro de casa está tudo, para não falar a palavra, um Miami. Você não vai estar... Saia, continue fazendo isso. Mas não ache que você é santo e você está sendo iluminado, não. Porque não adianta estar fazendo bem a caridade lá fora se dentro de casa está tudo mal resolvido. Só tenha esse discernimento. Não estou dizendo que não tem que fazer. Mas não ache que você é santo porque vai na igreja e quando você entra lá naquele portal você se transforma e em casa não tem nada resolvido. Só tenham esse discernimento. O melhoramento se começa nas pequenas atitudes. Nem que seja de não jogar o cigarro no chão ou o papelzinho da bala do chiclete no chão. Obrigado a atenção de todos. Que tenhamos um bom retorno para os nossos lares. Só agradecer a palestra, né, David? Com certeza todos nós estamos aqui para nos melhorarmos a cada dia, né? E estar aqui já é um grande passo, né, para a gente poder se conscientizar. Hoje, às 4h30, foi passado aqui na CEIU e também na internet um vídeo, né, na verdade uma reportagem sobre um caso de xenoglossia em Blumenau, né, que na verdade é um estudo que foi feito pelo Clóvis Nunes, né, que é um especialista, no caso, em paranormalidade, mediunidade, né? E foi passado pela TV Visão Espírita, né? Então, agora, após a gente terminar aqui a palestra, e durante o passe, vai ser passado novamente, né? Para quem quiser ficar assistindo, aproveitar, né? Para a gente silenciar um pouquinho e aguardar o momento do passe, né? Então, vai ser passado aqui, né? E também pela internet. Então, agora vamos novamente relaxar e fechar os olhos para ouvir a oração do David. Que possamos todos agora nesse momento, por esses alguns segundos, deixar lá fora os nossos problemas, os nossos anseios e os nossos desejos. Que possamos todo mundo agora nesse momento, aqui presente ou em seus lares, elevar o pensamento ao Papai do Céu, aos nossos anjos guardiões, aos nossos parentes, espíritos amigos, que nos acompanha durante todo o nosso dia, nos inspirando com boas elucidações, com os bons pensamentos. Queremos agradecer a todos vocês por mais esse dia de vida aqui na Terra, por esse dia que se inicia nessa semana, dessa nova semana, que possamos prestar mais atenção nas nossas pequenas atitudes a partir de hoje, a partir do término dessa oração, e pedimos humildemente que continue olhando por nós e que possamos estar sempre em oração, mas muito mais nos vigiando. Assim seja.